Jornal da República, Última Hora, direto do Museu da Música em Brasília, capital do rock. E estamos aqui com o pioneiro do rock Brasília, Magu Carta Branca, ele que tocou com Legião, Capital, tocou com quase todo mundo da história do rock do Brasil. Fala um pouco pra gente dessa semana do rock e foi líder do Sepultura, o verdadeiro Sepultura. Fala um pouco dessa história pra gente. Ô, Ralf, é um prazer estar participando aqui com você no Museu do Rock. Realmente é uma história longa. Começo de Brasília, assim, na verdade, né, 1977. Eu e mais dois amigos fundamos a banda Sepultura de Brasília. Porque nessa época Brasília não tinha nada, né, não tinha movimento, né, só aquele lado realmente tenebroso que era a ditadura. Então a gente queria agitar a cidade, né? Então, como a cidade não tinha nada, você podia deitar ali no eixão, tirar até uma soneca que não passava carro nenhum. Então resolvemos agitar a cidade e montamos a banda chamada Sepultura. Então foi uma história assim que marcou os anos 80. E nesse caminhar eu tive o privilégio de tocar com o Renato Russo em 79, no projeto Canta Gavião, que era um movimento feito no Cruzeiro, que inclusive não está na Rota do Rock de Brasília. Então, essa Rota do Rock de Brasília, né, lá agitada aí pelo Felipe Seabra da Plebe Hood, que ele que, né, idealizou isso aí. Então, essa Rota do Rock, ela vai só em certo lugar, mas ela não vai nos lugares principais, né? Principalmente onde começou tudo, o Renato Russo gostava de tocar, que era o concerto Canta Gavião no Cruzeiro. Então, lá não tem o pilotezinho lá dizendo que ali é a Rota do Rock, né? Então, essa aí é uma coisa que eu queria desabafar também, né? Claro. Porque o Felipe Seabra é meu amigo, amigão meu e tudo, né? Tocamos junto no mesmo palco, fizemos vários shows aí pela cidade, mas eu tenho que puxar essa orelha aí um pouquinho, porque é importante falar a verdade. Então, fizemos vários shows pela cidade e depois toquei junto com o Aborto Elétrico, que foi também um grande lance, que era o movimento ali do Renato Russo, com uma galera do Capital Inicial, o Filemos, o irmão dele, e o Louro Jones também participava, né? Sempre estava presente. E desse movimento todo, a única pessoa que eu não tinha muito contato realmente era o Dinho Ouro Preto. Mas eu vivia muito ali com o Louro Jones, né, com essa rapaziada, o Renato. O Renato foi na minha casa conhecer uma história que depois você pode até perguntar, que eu não gosto muito de falar. O Blitz Paralama você conheceu também? Conheci a rapaziada do Paralama, assim. Mas era meio mais distante, né, porque o cara é filho de um general, então ele, é bonitão, como rolou a entrevista aqui, então que eram os filhos dos milicos, tinha esse privilégio, as costas eram mais largas, então e os caras também não chegavam muito perto da gente não, então era o caso do nosso lá, grande vocalista lá do Paralama do Sucesso, mas eu não tinha papo assim com ele não, eu tive com um baterista um pouquinho só, era um cara bacana, o Di, então coisas que em Brasília tinha uma competição muito grande também naquela época, mas a competição entre as bandas era saudável, não era tão esquisita como é hoje, porque hoje tem uma panelinha tão grande em Brasília, a panelinha tinha antigamente, mas tinha espaço para você, entendeu? O FAC, naquela época, o FAC todo mundo ganhava, tinha direito a fazer seus projetos. Hoje tem uma panelinha lá dentro, não entra. E para shows grandes, que tem cachê para as bandas autorais, só entra os caras que estão ali já dentro desse grupo. Isso é uma realidade. Eu tenho que falar, infelizmente, eu gosto de coisas boas, positivas, né? O astral alto e tal, é o jeito que eu sou, sempre alegre, feliz. Mas tem esse lado que a gente tem que falar. Se não falar, vai ficar aí a mesma coisa. Então, para você entrar e ganhar um cachê legal, é muito difícil, entendeu? Tem um movimento bacana aí de um deputado distrital de Brasília, que tá bacana, ele que criou o Dia do Rock Brasiliense. Ricardo Vale. Ricardo Vale. Então é uma coisa muito positiva, muito bonita, e os olhos da galera, dos roqueiros de Brasília, das bandas, né, brilharam, né, com esse projeto dele. Mas só que tem que tomar cuidado em relação a quem está por trás disso, né, também. Então tem que tomar esse cuidado para não repetir o erro, né, recente dessa nossa história do rock autoral de Brasília. Agora conta a história aí. Todo mundo falava que você dormia num caixão e o Renato Russo foi lá ver se era verdade. Como é que é essa história? Pois é, realmente essa história, né, aconteceu e eu tenho o primeiro disco nosso que foi lançado, né, do Sepultura, tô eu na capa carregando um caixão. E esse caixão eu ganhei do dono da funerária e eu levei para minha casa.
Mas só que todo mundo pensava que eu dormia dentro do caixão, mas eu estou revelando aí, comecei a revelar isso, eu não dormia dentro do caixão, eu dormia do lado. Mas era um problema também, mesmo dormindo do lado era um problema. E o Renato foi lá conhecer ele, né, falou, nossa senhora, é verdade mesmo, realmente é mesmo. Então, depois disso, eu peguei e sumi com esse caixão, mas foi um tempo assim, porque o nome Sepultura, né? Então, os nossos shows era bem temático, a gente usava explosivos, usava várias cruzes, né? Como cenário, iluminação, então a gente criava muito nos shows. Naquela época era raiz, não era tudo da China igual hoje, não. Né? Não, naquela época era inovação mesmo. Inclusive, um dos maiores ditadores de Brasília, aí, ditador cultural, que era o Mário Pacheco, ele assim, dos primeiros shows que ele foi do show do Sepultura, e ele falou que realmente ele assustou com aquilo. Ele falou, pô, o que é isso? Cara, veio louco aqui pra casa. Foi louco, se ligou, e foi louco pra casa dele. Então ele revela muito isso. Acho que ele fala nos livros dele aí, porque ele é escritor também. Mas era muito original. E gravamos 2 bolachão, 2 discos, né? Muito e o Sepultura que o Renato Russo falava que gostava, então é o Sepultura aqui de Brasília. Ele falava que gostava do Sepultura, mas não é o Sepultura que canta música internacional, não. Era o de Brasília, Inclusive, ele lá numa entrevista importante, ele falou abertamente, né? Não, o Sepultura que eu conheço é o de Brasília, meus amigos lá de Brasília. Não sei quem é esse Sepultura aí, esses caras aí, esses cavaleiros aí, não sei quem é. Mas nós tivemos felicidade, quando gravamos o primeiro disco nosso, foi o primeiro trabalho do Tom Capone, como produtor do Tom Capone. Tom Capone, para quem não conhece, ele foi um dos maiores produtores do Brasil, ele ganhou o prêmio Grammy, e foi comemorar esse prêmio em Los Angeles, alugou uma moto e, pela infelicidade, aconteceu um acidente com ele e ele veio a óbito. Então, isso é um registro muito grande. Eu tô Capone, mas, né, fez o primeiro trabalho dele foi com a nossa banda Sepultura. Então, é uma coisa que poucas pessoas sabem. Então, acho que até a irmã dele... Às vezes isso que inspirou o Luiz João cantar, o Renato Russo fazer aquela música. Johnny era demais. É verdade. A gente não queria lutar, tem essa coisa também, porque o Renato, essa competição, então tem coisas que a gente pensa que ele tá fazendo pra gente, né? A gente fala, pô, essa música ele fez assim, até pensando naquela época, daquele movimento, não sei o quê, né? Aquela do maconheiro sem vergonha, né? Que organizou a Roconha e fez todo mundo dançar. Então, é uma história que foi convivida entre a galera demais aqui dali, né? A Roconha marcou muito. Eu dei muita sorte no dia da Roconha, porque eu tinha um bugre, e tinha 1000 milhas em Brasília. E quem tinha carro antigo podia entrar tranquilo. E eu tinha um bugre, 57, sei lá, antigão. Eu falei, vou dar uma passadinha lá no autódromo, vou assistir lá. E entrei para o autódromo com o meu carro. E a Roconha, eu falei, daqui um pouco eu vou para a Roconha. Só que eu conheci uma galera muito bacana lá, né? Umas São Paulinas, né? Maravilhosas lá. E eu não consegui. Virei à noite na 1000 milhas. E no outro dia que eu fui saber do escândalo da Roconha. Mas a Roconha é uma história que marca, que todos os roqueiros, todas as bandas de Brasília gostam de falar. É bem legal porque marcou no Brasil, né? Marcou a história do Brasil. Então, quem era da Satélite levou porrada. Quem era filho de milico foi escanteado. E quem era filho de diplomata veio, né, dentro da viatura, não no cubículo. A história é essa. Maravilha. E você perguntou sobre o que mesmo? Sobre o outro Sepultura? Não é isso? Né? Sobre o outro Sepultura. Sim, aí... E a gente tinha gravado o segundo disco e veio a surpresa. A gente estava já... Né, o Renato ia ajudar a gente também, tinha já assim... A banda era bem conhecida do Sepultura, então a gente estava já num pulo para começar a conquistar o Brasil e tocar lá na rádio... a rádio que tinha muito importante no Rio de Janeiro, esqueci o nome agora, Bom Sucesso, não sei, acho que é essa. Fluminense. E estava tudo já meio encaminhado e tal. E aí vem esse baque na cabeça, estoura uma outra banda de brasileiros, estourou no mundo inteiro com o nome Sepultura, né? Que é dos irmãos Cavaleira. Então, que dali, pô, foi complicado pra gente. A gente estava começando a subir e teve esse baque. E aí tentamos fazer um acordo com eles, não houve como. Os caras foram até agressivos com a gente, né? Tentamos contato via telefone, os caras, língua, boca suja e tal, mas tudo bem, não tem problema. E aí foi o jeito de entrar na justiça. Então foi uma briga longa, demorou e tal, aquela coisa toda, e acabou indo para o Supremo.
E depois de 20 anos. E chegou o advogado deles, né? Acho que foi mais esperto, entrou, né? E os caras com esse nome da banda era tudo menininho novinho. Quando nós começamos, ele tinha 10 anos, 8 anos, 10 anos. E a gente já há 20 anos, 19 anos. Então a gente era a primeira banda, isso não tem dúvida nenhuma. E até hoje repercute. O bom de tudo é que a banda Sepultura de Brasília é conhecida até por jovens, crianças. Conhecem a história. Então Sepultura de Brasília, todo mundo conhece, a galera toda respeita, sabe do movimento, sabe do show, sabe de tudo. Mas o advogado deles foi inteligente, fez o INPI, né? Registrou a marca, né? Então, aí você, como era contra a cultura, não ligava para isso, né? E a gente, né, tranquila, acreditando, né? Acreditando que o martelo, né? Que as letras de fogo não iam queimar a gente, né? Não ia sapecar os cabelos dos roqueiros, mas realmente a batida do martelo foi ao contrário, sabe? Ela bateu num pêndulo e levou a história para um outro lado. Então, seu Toffoli, infelizmente, foi Vossa Excelência que bateu o martelo, dando a causa ganha para os mineiros, né? Para o Sepultura, mas as letras de fogo, um dia vai te ensinar a iluminar o seu rosto e você vai saber o que eu estou dizendo. Porque filosofia são palavras, né, que realmente abrem os olhos das pessoas que têm alguma coisa e vê alguma coisa no escuro. Mas tudo bem, é isso aí. Mas, para finalizar, que a gente vai voltar a se falar no sábado, que vai ter um grande festival aqui de rock. Deixa uma mensagem aí para essa nova geração que precisa conhecer o rock, precisa conhecer os instrumentos. Olha, é verdade, é importante você seguir essa história, você parar e pensar, jovem, porque se você cair nessa onda aí, no sertanojo, nessas coisas aí, num pagodão que é legal, tudo bem, eu não falo, eu curto todo tipo de música, mas é melhor você curtir uma coisa que te traga algum conhecimento, uma filosofia de vida, não é só o divertimento, né? Então o rock tem esse lado de trazer filosofia, poesia, né? Te mostrar o caminho das coisas, te mostrar a luz no céu, o brilhar de um pôr do sol. Então é melhor você seguir uma coisa bacana. Não é só música de corno, né? Não é música de corno, de sofrência, né? Entendeu? Então você não vai curtir, né, jovem? Música é uma sofrência, né? Você não vai lá para ficar dançando, rebolando, você não vai fazer isso. Então, pega um livro bacana, gibi, são coisas interessantes. Então é isso. E pesquise muito também. Vá atrás, descubra as bandas, segue a história, né, do movimento roqueiro de Brasília, do Brasil, né, até do mundo, porque os maiores clássicos você não tinha nem nascido ainda. Muito obrigado. Última hora, direto de Brasília, no Museu da Música, notícia levada a sério.